Tem dias que a dor é tão forte que Renata precisa morder os lábios para não gritar. Mas nunca na frente do Lucas. Nunca na frente do filho. Eram 5 da manhã e a escuridão ainda cobria as vielas do Capão Redondo quando Renata levantou da cama. Suas mãos protestaram imediatamente, aquela dor familiar que a acompanhava desde que começou a trabalhar como diarista 6 anos atrás. Esfregar chão, torcer pano, carregar balde. Todos os dias, todos os meses, todos os anos. As articulações inflamadas, os tendões reclamando, as mãos de uma mulher de 33 anos que pareciam de 60. Sentou na beirada da cama e começou o ritual de toda a manhã. Massageou os punhos devagar, sentindo os músculos resistirem. Abriu e fechou as mãos algumas vezes, cada movimento enviando fisgadas de dor pelo braço. Os médicos do posto tinham dado um nome bonito: lesão por esforço repetitivo. Tinham dado remédio também, um anti-inflamatório que custava R$ 40 a caixa e durava 15 dias. Renata tomou por um mês, depois o dinheiro acabou e ela aprendeu a conviver com a dor. Levantou com cuidado, apoiando-se na parede. A casa era pequena, 2 cômodos e um banheiro, mas era dela. Quer dizer, alugada, mas era seu lar. Na parede do quarto tinha uma foto que Renata já não olhava mais. Era de 7 anos atrás, quando ainda eram 3. Ela, Fernando e Lucas bebê. Fernando com aquele sorriso que tinha roubado o coração dela na adolescência. Aquele sorriso que foi embora numa terça-feira qualquer, deixando só um bilhete dizendo que não dava mais, que precisava viver, que se sentia preso. Renata tinha virado aquela foto de cabeça para baixo no dia que fez 1 ano da partida dele. Não por mágoa, mas porque olhar para trás doía mais que as mãos. Caminhou até a cozinha minúscula. Cada movimento era uma vitória silenciosa, uma declaração de que a dor não ia definir ela. Acendeu o fogão e colocou água pro café. Enquanto esperava, olhou pela janela. As ruas do Capão começavam a acordar. Os primeiros ônibus passavam lotados levando trabalhadores pro centro. Ela conhecia bem aquela rotina. Depois que Fernando foi embora, Renata teve que se virar. Conseguiu uns bicos limpando casa de conhecidos. Depois virou diarista de verdade. Segunda, quarta e sexta ela limpava a casa da Dona Marisa no Morumbi. Terça e quinta fazia faxina em mais 2 casas. Sábado trabalhava meio período numa terceira. Domingo era da igreja e do Lucas. Só deles. A água ferveu e Renata serviu numa caneca velha com o escrito quase apagado de tanto lavar. Tomou um gole. Amargo, forte, do jeito que precisava para começar o dia. Hoje era segunda. Dia de enfrentar a Dona Marisa. Dona Marisa morava num apartamento enorme no Morumbi, daqueles com 3 suítes, sala gigante e uma vista bonita. Renata chegava de ônibus e trem, quase 2 horas de viagem. Limpava das 8 da manhã às 5 da tarde. 9 horas esfregando o piso de porcelanato de joelhos, limpando vidraça, passando pano imóvel. 9 horas sentindo as mãos queimarem. A Dona Marisa pagava R$ 120 por dia. Menos do que o combinado no começo, mas mais do que Renata podia reclamar. Porque a Dona Marisa sabia. Sabia que as mãos de Renata doíam. Sabia que ela precisava do trabalho. E embora nunca dissesse diretamente, Renata via nos olhos dela aquele desprezo mal disfarçado. Como se a presença de Renata naquele apartamento perfeito fosse um lembrete incômodo de que o mundo não é justo. Às vezes a Dona Marisa chegava com as amigas e ficavam conversando enquanto Renata limpava. Ai, eu dou trabalho para ela, sabe? Faço minha parte social. E riu. Renata limpava calada, engolindo o orgulho, porque R$ 120 eram R$ 120. E Lucas precisava comer. Lucas precisava ter roupa. Lucas precisava de um teto. Eram 6 da manhã quando Renata entrou no quarto do Lucas. O menino dormia profundamente, abraçado no travesseiro. Tinha 9 anos e era a cara do Fernando. Os mesmos olhos grandes, o mesmo nariz, o mesmo cabelo crespo que armava de todo jeito. Renata sentou na beirada da cama dele e ficou olhando. Nesses momentos, quando Lucas dormia, Renata podia se permitir ser fraca. Podia sentir o cansaço acumulado, o medo constante de não ser suficiente, a solidão que às vezes apertava o peito. Estendeu a mão, mesmo com a dor nos dedos, e acariciou o cabelo do filho. Meu Deus, sussurrou, me dá força. Só mais um dia. Só me dá força para mais um dia. Moi. A voz sonolenta do Lucas tirou ela da oração.
O menino abriu os olhos e sorriu. Já é hora da escola. Ainda não, meu amor. Dorme mais um pouquinho. A Dona Célia vai te levar para a escola. Dona Célia era vizinha, uma senhora de 60 anos que cuidava do Lucas quando Renata trabalhava. Renata pagava R$ 30 por dia, dinheiro que às vezes não tinha, mas sempre dava um jeito de arranjar. Moi. Lucas se sentou um pouco. Lembra do que eu te falei? Do uniforme. Renata sorriu. Claro que lembrava. Lucas tinha falado nisso durante 2 meses. A escola tinha avisado que a partir de fevereiro, início do ano letivo, o uniforme ia ser obrigatório. 2 camisas, 2 calças e um tênis. Nada de grife, só o básico. Mas para Renata, R$ 330 não era básico. Era um mês de trabalho. Era comida, era luz, era água. Mas ela tinha começado a guardar. R$ 20 aqui, 15 ali, guardados numa lata de Nescau escondida no fundo do armário. Depois de 4 meses juntando cada moedinha, tinha conseguido exatamente R$ 330. Era pro uniforme do Lucas. As aulas começavam em 3 semanas. Porque Lucas precisava disso. Mais do que Renata às vezes admitia para si mesma. Desde pequeno, Lucas usava roupa doada. Da igreja, de vizinhos, de gente que tinha pena. Camiseta com estampa desbotada. Calça com joelho remendado. Tênis com o solado colado com cola de sapateiro. Eram roupas limpas, Renata sempre garantia isso. Mas eram velhas. Surradas. E crianças percebem essas coisas. Crianças são cruéis sem nem saber. No começo do ano passado, os meninos começaram a zoar o Lucas. Ei, mendigo. Vai trabalhar em semáforo depois da aula. Essa camisa era do meu primo, ele jogou fora há 1000 anos. Lucas chegava em casa quieto demais. Não chorava, não reclamava. Mas Renata via nos olhos dele. Via a vergonha. Via a tristeza de ser diferente. De ser o pobre. O coitadinho. E agora, finalmente, ele ia ter uniforme novo. Uniforme que era só dele. Não era doação. Não era sobra de ninguém. Era dele. Novo, cheirando a loja. Pela primeira vez na vida, Lucas ia começar o ano igual aos outros meninos. Sim, meu filho, eu lembro, disse Renata, acariciando o rosto dele. A gente vai conseguir esse uniforme, pode confiar. Sério, mãe? Sério mesmo. Os olhos do Lucas brilharam com uma esperança que fez o coração da Renata apertar. Sério mesmo. Agora dorme mais um cadinho, tá bom? Te amo até a lua. E eu até Marte de volta, respondeu Lucas, a frase que os dois inventaram. Renata beijou a testa dele e saiu do quarto. Vestiu a roupa de trabalho, uma calça jeans velha e uma blusa simples, e saiu de casa quando o sol começava a nascer. A viagem pro Morumbi era como sempre. Ônibus lotado, gente pisando no pé de todo mundo, trem da CPTM parecendo lata de sardinha. Renata ia em pé, segurando no ferro, sentindo cada freada mandar uma dor nova pros punhos. Ao redor dela, todo mundo grudado no celular, perdido no próprio mundo. Ninguém reparava na mulher de 33 anos com mãos inchadas, que apertava os dentes cada vez que alguém esbarrava nela sem querer. Chegou no prédio da Dona Marisa às 8 em ponto. Tocou a campainha e esperou. A empregada que abriu, uma moça jovem chamada Jéssica, sorriu com simpatia. Oi, Renata. Entra. A patroa tá no quarto ainda. Renata entrou e foi direto pro quartinho de serviço onde guardava as coisas. Trocou para um uniforme que a Dona Marisa fazia questão que ela usasse, um vestido cinza com avental branco que parecia coisa de filme antigo, mas não ia discutir. Pegou os produtos de limpeza e começou a rotina. Primeiro os banheiros. Tinha 3 no apartamento e cada um era maior que o quarto da Renata. Esfregar azulejo, limpar espelho, desinfetar tudo. Os punhos já estavam reclamando quando ela estava na metade do segundo banheiro. Renata. A voz da Dona Marisa assustou ela. A mulher estava parada na porta do banheiro, toda arrumada com roupa de academia de marca. Quando terminar aqui, preciso que você limpe bem a cozinha. Vou receber umas amigas amanhã. Sim, Dona Marisa. E por favor, tenta não demorar tanto. Da última vez você ficou enrolando nas escadas. A Dona Marisa olhou ela de cima a baixo com aquela cara que Renata conhecia bem. Pena misturada com impaciência. Eu sei que você tem seu probleminha nas mãos,
mas eu preciso sair cedo hoje. Sim, Dona Marisa. Vou me apressar. A Dona Marisa foi embora e Renata ficou sozinha, de joelhos na frente do vaso sanitário, respirando fundo. Não leva pro pessoal, ela disse para si mesma. É só trabalho. Você precisa do dinheiro. Não leva pro pessoal. Terminou os banheiros e foi para a cozinha. Era uma cozinha de revista, toda de inox e granito. Renata limpou cada superfície até brilhar. Eram 3 da tarde quando finalmente terminou. As costas eram um nó de dor e os punhos latejavam junto com o coração. Sentou um instante no quartinho de serviço, só para recuperar o fôlego. A Dona Marisa entrou com um envelope na mão. Aqui tá seu pagamento, Renata. Renata estendeu a mão. O envelope estava leve. Leve demais. Abriu e contou. R$ 80. Não 120. 80. Dona Marisa, disse Renata, tentando manter a voz firme. A gente combinou 120. Ah, mas olha só. A Dona Marisa apontou vagamente para a cozinha. Você demorou demais hoje. E além do mais, semana passada você quebrou aquela xícara. Tive que descontar. Renata lembrava daquela xícara. Tinha escorregado enquanto lavava a louça. Era uma xícara comum, daquelas de loja de R$ 1,99. Não valia mais que R$ 5. Mas não falou nada. Porque sabia que se reclamasse, semana que vem não tinha trabalho. Guardou os R$ 80 na bolsa. Obrigada, Dona Marisa. De nada. A gente se vê quarta-feira. A viagem de volta foi uma tortura. Não só no corpo, mas na cabeça. R$ 80. Faltavam 40 para fechar a semana. E ainda tinha que pagar a Dona Célia, comprar comida, pagar a luz. Os números giravam na cabeça dela e nenhuma conta fechava. Chegou em casa passava das 7 da noite. Lucas estava fazendo lição na mesa, concentrado no caderno de matemática. A Dona Célia estava sentada no sofá vendo a Globo. Como foi, filha? Perguntou a Dona Célia. Foi bem, Dona Célia. Obrigada por cuidar do Lucas. Renata tirou R$ 30 e deu para ela. A Dona Célia pegou e foi embora, dando um descansa, minha filha. Renata se jogou no sofá. Cada músculo do corpo gritando. Lucas levantou a cabeça da lição. Mãe, cê tá bem? Tô sim, meu amor. Só cansada. Lucas fechou o caderno e veio sentar do lado dela. Encostou a cabeça no ombro da mãe. Suas mãos estão doendo muito. Renata o abraçou. Não, meu filho. Tô bem. Mentiu. Mas era mentira de amor. Jantaram o arroz com ovo. Renata mal comeu, mas viu com alegria o Lucas comer com vontade. Depois do jantar, deu banho no Lucas e botou ele para dormir. Mãe, disse Lucas enquanto Renata cobria ele, a gente vai conseguir comprar o uniforme mesmo, né? Vai sim, meu amor. É que tem os meninos que já compraram o deles. E a diretora falou que quem não tiver uniforme na primeira semana de aula não vai poder entrar. Primeira semana de aula. Renata sentiu um aperto no estômago. Não se preocupa. A gente vai conseguir. Lucas sorriu e fechou os olhos. Você é a melhor mãe do mundo. Renata beijou a testa dele e saiu do quarto. Foi pro próprio quarto e fechou a porta. Sentou na cama e finalmente deixou as lágrimas saírem. Chorou em silêncio, com o rosto nas mãos doloridas, deixando toda a dor do dia, da semana, dos anos, sair. Chorou pelo cansaço, pela humilhação, pelo medo constante de não conseguir. Chorou pelo Fernando que tinha ido embora e pela Renata que ela era antes de tudo desmoronar. Chorou até não ter mais lágrima. Aí se ajoelhou do lado da cama. Senhor, sussurrou, eu não aguento mais sozinha. O senhor sabe. Não aguento mais. Minhas forças estão acabando. Tudo dói. Tô cansada demais. Mas aquele menino, senhor, aquele menino merece algo bom. Merece se sentir normal pelo menos uma vez. Por favor, me ajuda a conseguir esse uniforme. Não por mim. Por ele. Orou durante 1 hora, despejando o coração todo para Deus. E devagar, aquela paz que ela conhecia tão bem começou a encher o peito. Não mudou a situação. Os R$ 80 continuavam sendo 80. Mas alguma coisa no espírito dela se acalmou. Domingo chegou e Renata e Lucas foram para a igreja como sempre. Era uma igreja simples numa esquina do bairro, só um salão alugado com cadeiras de plástico e um púlpito de madeira.
Mas era a igreja deles. A comunidade deles. A família deles. O pastor Henrique era um homem de uns 50 e poucos anos, voz forte e coração mole. Renata conhecia ele fazia 6 anos, desde que chegou na igreja pela primeira vez, quebrada e desesperada depois do Fernando ir embora. O pastor e a esposa tinham recebido ela de braços abertos. Deram cesta básica quando não tinham o que comer. Oraram com ela nas noites mais escuras. Foram a mão de Deus estendida quando Renata mais precisou. O culto começou com louvor. Renata cantou de coração cheio, levantando as mãos mesmo com a dor, deixando a música preencher os espaços vazios da alma. Lucas estava do lado dela, cantando também com a voz desafinada de criança. A pregação do pastor Henrique foi sobre fé. Irmãos, disse ele com aquela paixão dele, fé não é acreditar quando tudo tá fácil. Fé é acreditar quando tudo tá difícil. Fé é dar quando parece que você não tem nada. Fé é confiar quando você não vê o caminho. Abraão saiu da terra dele sem saber para onde ia. A viúva de Sarepta deu a última comida dela pro profeta quando ela e o filho estavam morrendo de fome. Isso é fé. Cada palavra entrava no coração da Renata como uma flecha. No fim do culto, o pastor Henrique fez um anúncio. Irmãos, como vocês sabem, a gente está construindo um novo templo. Faz 2 anos que estamos guardando, 2 anos trabalhando, e a gente já está quase pronto para começar. Mas precisa de cimento. Precisa de muito saco de cimento para fazer os alicerces. Então hoje eu quero fazer um chamado. O irmão Carlos vai ficar na porta com um caderno. Se Deus tocar no seu coração para doar sacos de cimento, passa lá com ele e deixa anotado quantos você vai dar. Não importa se é 1 ou se é 10. O que importa é que seja de coração. O pessoal começou a passar. Renata viu um por um, os irmãos chegando perto do irmão Carlos. 2 sacos no meu nome. 5 sacos. 3 sacos. Renata ficou sentada. Tinha R$ 330 guardados. Era pro uniforme do Lucas. O uniforme que ele precisava para a primeira semana de aula. Mas alguma coisa no coração dela começou a se mexer. Uma voz baixinha, quase inaudível. Dá. Não, senhor, pensou Renata. Isso é pro Lucas. O senhor sabe que ele precisa. Dá. Renata fechou os olhos. O coração batendo forte. Pensou em tudo que tinha passado. Em como Deus nunca tinha abandonado ela. Em todas as vezes que não sabia como ia pagar o aluguel e o dinheiro aparecia. Em todas as vezes que não tinha comida e alguém batia na porta com cesta básica. Em todas as vezes que a fé dela foi testada e Deus foi fiel. Mas Senhor, orou em silêncio. E o Lucas? E o uniforme dele? Você confia em mim? Era uma pergunta simples mas profunda. Confiava. De verdade, confiava? Renata abriu os olhos. Olhou pro Lucas que estava brincando com outras crianças num canto da igreja. O filho dela. O tesouro dela. A razão de levantar todo dia apesar da dor. E aí tomou uma decisão. Levantou e caminhou até onde estava o irmão Carlos. Cada passo parecia carregar o peso do mundo. O irmão Carlos viu ela chegando e sorriu. Irmã Renata, que bom. Vai doar. Renata engoliu seco. Vou sim, irmão. Anota 10 sacos no meu nome. O irmão Carlos piscou. 10, irmã? Tem certeza? Tenho sim, irmão. 10 sacos. Cada saco custava R$ 33. 10 sacos eram R$ 330. Todo o dinheiro dela. Tudo que tinha pro uniforme do Lucas. O irmão Carlos olhou ela preocupado. Conhecia a situação da Renata. Todo mundo na igreja conhecia. Irmã, não precisa, quer dizer, a gente sabe que a senhora. Irmão, Renata interrompeu ele suavemente. Deus me pediu 10 sacos. E eu vou dar. A voz tremia mas tinha determinação no olho. O irmão Carlos concordou devagar. Se Deus pediu, então eu vou anotar. Escreveu no caderno, Renata Silva, 10 sacos. Renata voltou pro lugar. As mãos tremendo. O que tinha acabado de fazer? Acabou de dar o uniforme do Lucas. Acabou de dar o sonho do filho. Sentou e enfiou o rosto nas mãos. Senhor, agora eu dependo só do Senhor. Não tenho mais plano B. Não tenho mais reserva. Só tenho o Senhor. O culto terminou e Renata e Lucas caminharam para casa. Lucas ia pulando, falando de como o tio tinha ensinado uma história nova da Bíblia.
Renata escutava pela metade, a cabeça rodando. Como ia contar? Como ia explicar que não tinha mais o dinheiro pro uniforme? Chegaram em casa e enquanto Lucas trocava de roupa, Renata ficou na sala, olhando pro teto. E agora, senhor? Sussurrou. Naquela noite, depois de jantar, Renata juntou coragem. Lucas, meu amor, vem cá. Preciso te falar uma coisa. Lucas sentou do lado dela no sofá, com aqueles olhos grandes e inocentes. Hoje na igreja, começou Renata, sentindo a voz quebrar, o pastor fez um chamado. Pro templo novo. E eu senti que Deus estava pedindo para eu dar uma coisa. O que você deu, mãe? Renata respirou fundo. Dei o dinheiro que eu tinha guardado, meu filho. Lucas olhou sem entender. O dinheiro da lata de Nescau. É, meu amor. E aí Lucas entendeu. O dinheiro do meu uniforme. Renata sentiu o coração rasgar. É, meu filho. Me desculpa tanto. Para surpresa dela, Lucas não chorou. Ficou quieto um instante, processando. Deus pediu para você dar. Pediu, meu filho. Então tá bom, mãe. A voz do Lucas era pequena mas firme. Meu amor, eu sei que você estava animado com o uniforme. E eu juro que vou dar um jeito de... Mãe, Lucas interrompeu ela. Na escolinha bíblica a tia ensinou uma história. De uma mulher que deu as 2 últimas moedas dela. E Jesus falou que ela tinha dado mais que todo mundo. Porque ela deu tudo o que tinha. Renata olhou ele surpresa. Lembra dessa história, mãe? Lembro, meu filho. Lembro sim. Então você é tipo ela. Deu o que era pra mim, mas era pra Deus. Tudo bem, mãe. De verdade. E aí Lucas fez uma coisa que Renata nunca ia esquecer. Abraçou ela forte e falou: Deus vai cuidar da gente. Você sempre fala isso. E eu acredito. Renata abraçou ele de volta, chorando agora sem conseguir segurar. De onde você tirou tanta fé, meu menino? De você, mãe. De você. Naquela noite, depois de botar o Lucas para dormir, Renata ouviu um barulho. Um som baixinho vindo do quarto do filho. Chegou perto da porta e abriu só um pouquinho. Lucas estava ajoelhado do lado da cama, com as mãos juntinhas, sussurrando. Renata ficou parada, escutando. Deus, dizia Lucas com a voz de criança, eu sei que minha mãe fez o certo. Ela sempre faz o certo. E eu entendo que o templo é importante. Mas eu queria muito ter um uniforme. Queria muito não ser zoado na escola. Não é porque eu quero aparecer, é porque eu quero que minha mãe fique orgulhosa de mim. Quero fazer uma coisa boa para ela sorrir. Ela trabalha tanto e as mãos dela doem e ela nunca reclama. Eu só queria que ela fosse feliz. Então, se o Senhor puder, se não for pedir demais, o Senhor pode me ajudar a conseguir o uniforme? Mas se não der, tudo bem também. Porque minha mãe fala que o Senhor sempre sabe o que é melhor. Eu te amo, Deus. Amém. Renata se afastou da porta com lágrimas descendo no rosto. O filho dela. O menininho de 9 anos orando com uma fé tão pura, tão simples, tão poderosa. Foi pro quarto e caiu de joelhos. Senhor, o Senhor ouviu meu filho. Ele não tá pedindo para ele, tá pedindo para me fazer feliz. Senhor, eu confiei no Senhor. Dei tudo o que tinha. Agora eu peço, por favor, não decepciona meu menino. Faz alguma coisa. Qualquer coisa. Mostra para ele que confiar no Senhor nunca é em vão. Os dias passaram. Segunda, terça, quarta. Renata trabalhou onde conseguiu. Limpou casa, lavou roupa dos outros, fez tudo que as mãos doloridas deixaram. Mas o dinheiro mal dava para a comida do dia. O uniforme continuava sendo um sonho impossível. Sexta-feira era o último dia para conseguir. A diretora tinha sido clara. Sem o uniforme certo, não podia entrar na primeira semana. Era por segurança, tinha dito. Lucas não falava nada. Ia para a escola todo dia sorrindo, fazia a lição, ajudava em casa. Mas Renata via nos olhos dele aquela tristeza que o menino tentava esconder. Quinta noite, Renata estava sentada na mesa contando moeda. Tinha R$ 120. Nem perto dos 330 que precisava. Alguém bateu na porta. Renata levantou, estranhando. Eram quase 9 da noite. Quem podia ser? Abriu a porta e deu de cara com uma mulher que nunca tinha visto na vida. Era uma senhora de uns 40 e poucos anos,
bem arrumada, com uma sacola grande na mão. Renata Silva, perguntou a mulher. Sou eu, sim. Posso ajudar? A mulher sorriu. Desculpa a hora. Meu nome é Cristina. Isso vai parecer muito estranho, mas você tem um filho chamado Lucas. Renata sentiu um alarme. Tenho sim. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, fica tranquila. Tá tudo bem. É que, olha, eu trabalhei na sua casa uns anos atrás. Lembra? Eu era diarista da dona Sônia, sua antiga vizinha. Renata lembrou. Cristina. Tinha trabalhado para dona Sônia uns 5 anos atrás. Lembro sim. Wise. Pois é. Eu mudei de área, consegui um emprego melhor, e a vida tá mais estável. E esses dias eu tava organizando as coisas lá em casa e achei umas roupas do meu filho. Ele cresceu e não serve mais. Aí eu lembrei de você. Lembrei que você tinha um menino. Peguei o celular da dona Sônia, liguei pra ela me deu seu endereço. Cristina levantou a sacola. Trouxe umas roupas. Vê se serve no Lucas. Renata pegou a sacola com as mãos tremendo. Abriu. Dentro tinha uniforme escolar, 2 camisas, 2 calças e um par de tênis. Tudo novo, com etiqueta ainda. Uais, como? Balbuciou Renata. Comprei pro meu filho no começo do ano passado, mas ele cresceu muito rápido. Nem chegou a usar direito. Tá praticamente novo. Achei que ia servir pro seu menino. Qual a idade dele mesmo? 9 anos.